Senhor, irmãs? Amém. Não fui eu que atrasei, vocês que chegam cedo demais. Sempre assim, né? Mas amém por isso. Louvamos ao Senhor nessa noite, pela alegria de estar nesse lugar reunidos cada vez mais. Agradecendo a Deus pela prova que a irmã Nazaré, a irmã Jo e a irmã Rosa me colocou. Mas Deus é bom, irmãos, fiel em todo tempo. Bom, de verdade, irmãs, gratas a Deus pela virtude do Espírito Santo estar conosco nessa noite, pela bondade de Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Né? Tessa falou aqui sobre mulheres, Ana Kézia falou sobre mulheres. Eu não vou falar sobre mulheres, não, Lúcia. Por que falar sobre mulheres? Com tantas mulheres no Recife, gente, fica até feio. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no tema que me foi posto, dado. Livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 16. Onde é que está Ruth, né? Ruth está aí, no meio do sanduíche, entre Juízes e 1 Samuel. Logo aí vocês vão encontrar ela. Ela é a fatia do queijo que está no meio de pimidinha aí. Glória a Jesus. Fiel ao Senhor, irmãos, nos prometeu, que nos deu graça, Ele que exalta. Eu quero dizer para vocês que no momento dessa peça, nessa noite, o Senhor me fez recordar algo que eu passei muito pouco tempo atrás. Mas o nosso Deus, Ele é Deus que envia socorro na hora certa. Diz a palavra do Senhor para achamos, irmãos? Ruth, capítulo 1. Nossa, também está aí? Vocês cresceram. Glória a Deus. Vamos ler do 14 até o 16. O tema proposto pelas irmãs está no capítulo, versículo 16, tá, irmãos? 1:16. Diz assim a palavra de Deus para nós. Vamos começar a partir do 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou a sua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te deixes e me afaste ao pé de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que te pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Sabemos, pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Sabemos que os deuses, só para a gente frisar bem isso, os deuses para quem Orfa voltou, são deuses com D minúsculo, né? São deuses falsos, deuses feitos por mãos de homem. Mas o Deus de Noemi é um Deus com D maiúsculo. O nosso Senhor e Salvador é o verdadeiro Deus, aquele que merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Bom, irmãs, nessa noite, eu confesso para as irmãs que esse tema unidas, juntas, todo mundo usa muito isso para Ruth, né? Eu confesso a vocês que Ruth não é um dos meus fortes, não. Não me identifico muito totalmente com o livro de Ruth. Se eu fosse escolher para pregar, eu não pregaria em Ruth dessa. Não? Por que me deu Ruth? Foi não? Vigia, foi vocês duas, tá? Estou de olho em vocês. Ela não pregaria a Ruth, irmãs, mas deu a Ruth para eu pregar. Um tema de festa de encontro de mulheres. Olha, desce, você vigia. Glória a Deus. Mas bem, irmãos, eu vou até fechar minha Bíblia, porque eu não gosto muito de ficar de Bíblia aberta, não. Se vocês quiserem ficar com a de vocês aberta, vocês podem ficar. O tema proposto para nós é um tema que vai falar sobre amizade, sobre união, companheirismo. E isso para a mulher é muito bom, né? Porque mulher é aquele tipo, tá tudo bem, irmã Jô? Tá, vai aonde? Vou banheiro, vou com você. Mulher é assim, gente, né? Tá tudo bem. E uma vez eu vi uma irmã pregando que ela disse que é até um cuidado que nós temos uma com a outra. Porque, por exemplo, uma irmã às vezes vai ao banheiro e tira nada e faz não sei o quê, e daqui a pouco sai, aprende lá, e ela vem embora satisfeita dentro da igreja. Mas a
outra que está com ela, por cuidado, opa, já vai lá, vai dar uma puxadinha, né, Dilene? Vai abaixar a roupinha dela. Então, irmãs, mulher foi feita para cuidar uma da outra. Por isso, o livro de Ruth é proposto num dia desse, como companheira, como amizade. Não estou bem. Posso ficar aqui na frente das irmãs? Ô, lugar bom de ficar, ó, de todo mundo aqui. Dali eu só vejo de lado, estava vendo o Manclair lá atrás. Por que você está tão atrás, Manclair? Glória a Deus. E tá bom aí, Manclair? Tá bom, então tá bom. Então, irmãs, o que acontece? Nós vemos o livro de Ruth, a gente precisa mais desse versículo, porque foi um versículo onde, na verdade, a história de Ruth, ela vai realmente começar aqui, no versículo. Tá. Ah, melhorou? Menina, até a voz melhorou. Ó, coisa boa. Aleluia. Eu pedi um pouquinho, deixa eu só beber um golinho de água, irmãos. Eu corri tanto hoje, mas eu consegui chegar aqui 6h30. Ela disse que era 6 horas, mas eu cheguei 6h30. Não, irmã Isabel, a gente não pode dizer que chegou antes, né, irmã Isabel? Tem que dizer que chegou na hora. E aí, irmãs, o que acontece? A realidade desse livro de Ruth, ele é um livro que ele vai começar numa situação não muito agradável. A Bíblia vai começar relatando esse livro no primeiro capítulo, falando a respeito de uma situação que vai estar acontecendo em Belém. A Bíblia vai dizer que havia em Belém um homem, aleluia, cujo nome era Elimeleque, marido dessa Noemi, amiga de Ruth, que toma ela com seus filhos e sai de Belém, porque havia chegado a notícia de uma grande fome. Como que está o tempo de Belém de Judá nessa época, irmã Cláudia? Irmãos, a Bíblia vai relatar para mim e para você que nesse período estavam os juízes julgando a terra. Por quê? A Bíblia vai dizer um pouquinho para nós antes que o Senhor nosso Deus dera uma ordem ao povo no tempo de Josué. Josué morre, a situação passa, o povo esquece, começa a pecar contra Deus, Deus tem necessidade, o povo sofre, dobra o joelho, ora, pede, clama a Deus, levanta juízes nesse período. Só a palavra de Deus é lançada, fica 20 anos, 40 anos, a terra sossega um pouco, 10 anos o povo esquece, pega de novo. Ô irmãos, ô época de decadência para o povo de Deus foi esse período de juízo. O povo não tinha estabilidade, era um povo instável. Hoje eles queriam Deus para socorro. Deus levantava os juízes, livrava o povo. Aí o povo esquecia, porque nós, servos de Deus, somos assim também. Não vem julgar o povo de Israel no período, não, porque nós somos da mesma forma. Se tudo vai bem lá em casa, irmãs, consigo dormir a noite toda. Não é não, irmã? Ô sono bom. A noite toda a gente dorme, mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser gratos a Deus na bonança ou na aflição. Então, se está tudo bem, eu me dobro para quê? Para agradecer. E se não está bem, eu me dobro, aleluia, para pedir ao Senhor socorro do céu. Mas em todo tempo, eu preciso me lembrar que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele está na casa, que Ele está na causa, Ele está no meu propósito, Ele está comigo, seja no deserto ou seja no monte. O Senhor, Ele ainda é o mesmo. E o tempo passa, e Deus vai levantar aí coisa de 12 juízes, até entre Eli e Samuel, né, que vai contar aí como mais dois, vamos dizer assim, porque também julgava o povo nesse tempo. E a Bíblia vai dizer, querido, que nesse tempo, agora, da confusão em Belém de Judá, o rumor de fome, agora sim, Elimeleque vai querer pegar o seu povo. Irmãos, qual é o meu tempo? Desculpa, eu não falo mais. Pode falar? Olha o que eu falo. Vigia, não, você viu. Aí o que acontece? Ele pega a família e sai de Belém de Judá. Só que eles vão peregrinar em terra de Moabe. Irmãos, quando eu saio do propósito de Deus para entrar em algo que Deus não me permitiu, qual foi o erro de Elimeleque? Saiu do local sem pedir direção de Deus. Saiu do local sem perguntar a Deus
biscoitinho, não é mesmo, irmãs? Alguma coisa Deus vai prover na casa do pão. Mas ele não quer passar por essa aflição, e a Bíblia diz que ele pega a família e vai, desce, aleluia, para Moabe. Moabe não é terra bem vista pelos olhos de Deus. Que isso, irmã Cláudia? Por que Moabe não é terra bem vista pelos olhos de Deus? Irmãos, vocês lembram, aleluia, de Ló e suas filhas? Saindo, aleluia, de Sodoma? A Bíblia diz que esse povo vai parar no lugar e as filhas de Ló vai achar que elas não têm mais nada para ter posteridade na vida, vão embriagar o pai, louvado seja Deus, vão se deitar com o pai. Aí, uma vai engravidar do Amon, que vai se tornar os Amonitas, e a outra vai engravidar, aleluia, desse daí que vai ser a terra de Moabe, o Moabita. Aí a Bíblia diz que Deus não se agrada desse povo, e esse povo vive em guerra, mesmo povo de Deus, o tempo todo, não há paz entre eles. Não adianta, Daniel, não vem com bandeira branca porque eles não querem, eles querem guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus amaldiçoou aquele povo. Eu não quero negócio com esse povo. Saiu da casa do pão, foi para onde? Para a casa da maldição. A precipitação, irmãos. E ele achou que estava fazendo o que era certo. Porque a gente às vezes, não é, irmã? A gente não acha que a gente às vezes está certa? Não é, irmã Jô? Mas a gente acha que a gente está certa. Oi, irmãos, coisa ruim quando a gente acha que a gente está certo, nem sabe, alguém diz que a gente não está certo. Não, eu estou certo, não está certo, estou certo, estou certo. Só que Noemi não discute com ele. Uma esposa sábia, obediente, numa terra onde mulher também não tinha voz, né? Os filhos provavelmente eram meninos ainda muito pequenos, adolescentes talvez, vão com o pai. Porque uma casa que anda sobre regra, né? Que lá de casa o sacerdote realmente é o marido, né? É ele que manda, e tem que ser assim, irmãos. Ainda que você pague o preço, Azulene, um pouquinho mais ali na frente, porque o sacerdote da casa, às vezes, ele está meio cego, ele não enxerga da forma que deveria. A gente pode até tentar aconselhar, né, Tessa? Mas a gente não pode impor a ele seguir aquilo que a gente acha que tem que ser feito. E aí a Bíblia diz que indo, chegou lá, passou um tempo, e esse homem agora que foi achando que ele ia comer, que ele ia fugir da morte, porque ele foge na verdade para não morrer de fome. Ele achou que eles iam morrer de fome, porque a guerra, cara, era falta de comida. A terra não produzia, estava seca, os animais morrendo, e ele pensou assim, se na casa do pão não tem pão, eu vou buscar lá em Moabe, porque lá em Moabe deve ter uma noitinha de trigo, alguma coisa plantada lá, a gente cava e colhe e come. Só que é melhor um pouco com Deus do que um muito longe da presença dele. Porque um pouco com Deus, irmãos, é muito, aleluia. O Senhor, Ele multiplica na minha e na sua casa, glória a Deus. Chegou lá, a enfermidade o tomou, a Bíblia diz que Elimeleque vem a falecer. Aí falecendo Elimeleque, fica os filhos, passa 10 anos, pode ver, a Bíblia diz isso, e os meninos tomam mulheres moabitas para eles. Uma órfã e a outra a Ruth. Aí a Bíblia vai dizer para mim e para você que passa um pouco de tempo e eles também morrem. Agora Noemi, ela está sem filhos, ela está sem esposo, ela tem 2 malas para carregar. Muito nome, irmãos. Aparentemente é uma dificuldade para ela, porque ela não tem nem para ela. E agora ela ficou com 2 noras que ela precisa, primeiramente, fazer o quê? Direcionar, ensinar, apresentar. E aí, irmãos, conversando com Deus, eu pude entender que essa possibilidade na casa de Noemi foi algo tão tremendo, irmãos. Triste pelo fato da viuvez, de perder os filhos, que não tem nem nome para isso, louvado seja Deus, mas a Bíblia vai dizer que, no meu entendimento, e você vai entender um pouco mais, que Noemi era uma mulher sábia e que dava, aleluia, bom testemunho dentro da sua casa. Noemi não blasfemou contra Deus, Tessa, quando seu marido morreu. Noemi não saiu blasfemando do Deus poderoso quando seus filhos morreram. A dificuldade chegou. A casa de Noemi tem necessidade.
A Bíblia diz que elas vão ao campo, vai trabalhar, porque precisa, mas está em Moab, está em terra, aleluia, estrangeira. Aí a Bíblia diz para mim e para você, e assim como chega notícia ruim na tua casa, assim como chega notícia ruim aos teus ouvidos, o Senhor vai enviar alguém com a notícia boa para Noemi. Alguém vai dizer para ela: Noemi, nós ficamos sabendo que o Senhor visitou a Belém e o pão voltou para a casa do pão. Noemi na mesma hora se levanta, aleluia, com as suas noras e vai tomar rumo em direção a Belém. Só que no meio do caminho, irmãs, a Bíblia diz que ela, por entender que seria complicado levar com ela 2 moabitas para a terra de Belém, ela vai virar para essas moças e vai dizer: olha, volta para seus pais, volta para casa, porque vocês vão comigo, não vou casar mais, não vou mais ter filho, e ainda que tivesse. Quando vocês vão casar de novo? Não vai haver, aleluia, prosperidade para vocês na família. Então volta para seus pais. Aí a Bíblia diz que elas se levantam em grande choro. E agora chorando, elas vão, aleluia, dizer que vai, mas ela insiste, não volta. E a primeira coisa que órfão faz é dar um beijo em Noemi e retorna para quem? Para o seu pai, para a sua terra e para os seus deuses. Porém, temos escolhido pelas irmãs. A Bíblia diz que agora Noemi vai virar para Ruth e vai dizer: vai, filhinha, vai atrás da sua cunhada, já foi, já voltou para casa, está tudo certo lá, vai você também, conjecturando. E ela vai dizer: não, eu não, você não insista para que eu te deixe, não insista para que eu volte. Porque, irmãos, aleluia, Ruth havia entendido dentro da casa de Noemi que o Deus de Noemi era muito maior que o Deus que ela servia. Que o Deus de Noemi era um Deus excelente, que o Deus de Noemi era um Deus verdadeiro, que o Deus de Noemi podia todas as coisas. E agora havia uma posteridade, o pão voltou para a casa do pão. E quando ela chega, aleluia, ao ouvir isso, Ruth agora vai ter a coragem que talvez muitas não teriam de fazer uma aliança com a sua sogra. Porque só uma, né? Só você só? Ela também? Você boba, olha lá. Quem é sogra aí, gente? Oh, glória. Ainda bem que eu não sou sogra, não posso falar mal da sogra. Estou brincando, eu não tenho motivo nenhum para falar mal de sogra. Pelo contrário, eu como Ruth também amei muito a minha sogra. Gostaria que ela ainda estivesse entre nós. Porque a minha sogra para mim não foi uma sogra. Minha sogra para mim foi uma mãe. Porque eu já havia perdido a minha mãe, minha sogra foi aquela pessoa que eu posso dizer para você, me acolheu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, o que acontece? Ela diz que não vai e vai fazer uma aliança agora para a eternidade. Não é, irmãos, uma simples aliança. Não é algo que eu vou falar, aleluia, e vai cair por terra aqui. Porque o Deus que está entre nós, muitas das vezes a gente acha assim, é só uma palavra, é só um abraço, é só um testemunho. Mas o Deus do céu, quando Ele se agrada, aleluia, do coração verdadeiro, Ele colhe aquelas palavras e guarda para Ele. E uma palavra de vitória, irmã Nilceia, aleluia, que você oferece a alguém, vai servir de vitória para a sua vida no dia de hoje. Aleluia, glórias a Deus. Aquele que dá, nem que seja um copo de água, aleluia, ao profeta na casa de Deus, em lugar de profeta, de maneira nenhuma, diz a Bíblia, perderá o seu galardão no céu. Ali, irmãs, a aliança dela é: não, eu não vou, porque aonde tu fores, irei. Aonde tu pousares, pousarei.
meu Deus. Ruth aceita Jesus numa conversa, porque ela entende que o Deus de Noemi é Deus para ser adorado. Adorar ao Senhor, irmãos, é algo tremendo. E eu meditando, irmãos, sai dali, aleluia, agora na aliança. Aleluia, não volta, vai adiante. Eu quero dizer para você, irmã, não sei qual é a dificuldade, não sei qual é a sua luta, eu sei das minhas lutas, eu sei da minha dificuldade, mas uma coisa é certa: não volte para trás. O caminho com Deus é reto, é para frente, é adiante. A Jerusalém celestial nos espera. Oh, glória. E é para lá que nós estamos caminhando. E ela chega, irmãs, imagina agora, você que saiu com o marido, saiu com filhos, e quando você retorna agora, você está na luta, você está na prova, você está sozinha. Alguém vai olhar e vai dizer: essa é a Noemi? Ué, essa é a Noemi? Começa o burburinho, porque ela sai no tempo de sequidão. Só que agora, quando ela está voltando, irmãs, a Bíblia diz que ela chega no tempo da colheita. Olha como Deus, Ele é fiel. Aleluia. Nenhum dos que vêm a mim eu os lançarei fora, ou despedirei de mãos vazias, porque Deus tem coisa para mim, para você. Deus tem vitória, Deus tem milagre, Deus tem bênção, Deus tem coisa grande para mim, para a tua vida. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer, irmãs, aleluia, que ela chega no tempo da cega. Só que Noemi, querido, quando saiu de lá, o marido tratou, sabe, irmãs, de vender a casa que eles tinham, vendeu a terra que eles tinham, aleluia. E essa mulher que foi para uma terra estrangeira, quando ela retorna no retorno, irmã Edilene, ela já não tem mais uma casa própria, ela já não tem mais uma terra própria, e agora ela ainda vem trazendo com ela, irmã Nazaré, uma estrangeira. Olha que situação dessa mulher. Mas a Bíblia diz que Noemi já está velha, Noemi já não pode mais ir ao campo trabalhar, mas aquela que acabou de fazer aliança com o Senhor no caminho, fez aliança com a sogra, de fome elas não vão morrer. Uma coisa é certa: Ruth não come do pão da preguiça. Ela tem força para ir trabalhar, ela tem ânimo para se levantar, ela tem carro, como você, mulher, que está aqui nessa noite, aleluia, que tantas das vezes levanta na madrugada, aleluia, para preparar uma marmita para sair para trabalhar. Como você, mulher, que muitas das vezes nem vai trabalhar, mas levanta para preparar a marmita do seu marido, aleluia, vai levantar para preparar os filhos para ir para a escola. Deus do céu, irmão, está vendo o seu sacrifício. Aí a Bíblia vai dizer, aleluia, que no meio desse processo, glórias a Deus, ela vai dizer para a sogra: sogra, eu vou ao campo, eu vou trabalhar. Se tu não pode, Nazaré, por mim e por você, de fome nós não vamos morrer. Porque, irmãos, era de costume o seguinte: as mulheres viúvas, as que tinham menos favorecimento, iam atrás dos segadores, dos homens que iam colhendo, né, a cevada, o trigo. Elas iam pegando aquelas espigas que ficavam para trás, porque era lei que deixasse algumas espigas para que aquelas mulheres colhessem para suprir as suas necessidades. Então a Bíblia diz que ela vai ao campo, mas quando ela chega no campo, ela também não é bem vista, porque ela é estrangeira e aquele povo não quer que ela colha, Ana Kézia, junto com elas. No mesmo cacho que eu colher, você não vai colher, mas não tem problema, porque o Deus da providência, o Deus da provisão, aleluia, Ele vai abrir porta onde não tem porta, Ele vai abrir a janela do céu, mas socorro para você vai chegar. E aí a Bíblia vai dizer que nesse movimento, aleluia, e ela vai catando, no final do dia ela vai chegar em casa com um cestinho meio magrinho, né? Não deu para colher muito, mas também de fome não vou morrer naquele dia, é pouquinho, mas eu já falei que o povo com Deus, ele é muito, eu multiplico. No dia seguinte ela sai de novo, porque a mulher perseverante, ela é assim: não deu certo hoje, Daiana, mas quem sabe no dia de amanhã o Deus fiel vai prover alguma coisa
hoje. A enfermidade chegou hoje. O médico de São Vicente disse que não tinha jeito. Mas quem sabe lá em Araruama, o Deus Todo-Poderoso vai usar o médico e vai dizer a você: vamos investigar essa sua situação. Porque Deus, Ele é provedor, irmãos. Aleluia. Um dos fatores que levou, aleluia, órfã a voltar para trás, pasmem vocês. Eu orava e falava para Deus: Senhor, uma foi, a outra ficou. A gente critica bastante órfã, mas órfã não fez o que era justo para ela achou melhor voltar. Aí a gente acha, irmã Dulce, que é ruim só porque órfã voltou. Você sabia que tem muitas coisas que Deus tira da nossa vida e não é prejuízo, é livramento. Tem gente que foi e nunca mais vai voltar. E você fica perguntando por que foi. Gostava de você tomar café na tua casa, mas faz um mês que não aparece lá. É livramento. Deus sabe como Ele trabalha comigo e contigo. Aleluia. E outra coisa, Noemi e Ruth estão voltando, aleluia, para Jerusalém, para a casa do pão. Casa do pão aqui para Ruth e Noemi vai significar casa de exaltação. Aleluia. E no momento da sua exaltação, nem todo mundo que anda contigo vai poder estar presente. Tem gente que o coração incha quando Deus te levanta. Porque com Ele não comigo. Vai que chega lá, irmã Nilceia, e Ruth consegue a vitória, aleluia, e a coitada da órfã não consegue nada. Que isso, irmã Cláudia? Porque Deus conhece o meu e o seu coração. Às vezes está olhando para a gente, irmã Nazaré, e está dizendo: não tem capacidade para fazer isso, não tem capacidade para fazer aquilo, não tem capacidade para ir ao campo colher, aleluia, espiga a testa. Mas o Deus que levanta a Ruth todas as manhãs, dá ela a direção do campo, dá ela a direção do pé de trigo, dá ela a direção da providência para a casa de Noemi. Eita glória. Não vamos sozinhas, irmãos, nós vamos com o Senhor nosso Deus. Aí a Bíblia diz que quando elas chegam lá e a menina vai no dia seguinte para a cega, e Deus que está lá do céu olhando para mim e para você, que levantou ontem cedo e levantou hoje também, e dia de amanhã depois e outro dia também, e parece que as espigas não rendem, parece que o trigo não cresce, parece que não vai dar tempo de fazer pão, aleluia, mas Deus está do céu, está olhando e Ele diz assim: eu sou o dono da lavoura, eu sou aquele que planta o melhor trigo, eu sou aquele que provê para você o melhor. E aonde os olhos de Deus estão, querida, nada passa, aleluia, e oculto. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, como chama de fogo, e Ele contempla a mim, Ele contempla você. Nessa noite, a provisão de Deus para a sua casa. Lá vem Boaz, aleluia, cavalgando. Ele é o dono do campo, da terra. E ele vai olhar e vai ver aquela mulher e vai dizer: mas quem é essa aí? Essa aí é a estrangeira? Quem é essa? É aquela que não tinha jeito para fazer nada, né? É aquela que eu acho incapaz. É aquela que eu acho que não vai dar em nada. É aquela que para mim tinha que ser diferente. Né, Janaína? Tinha que ser diferente, Janaína. Porque ser como é não está bom. Mas Deus olha e diz assim: mas eu preparei assim. Fui eu que moldei o barro assim. Fui eu que quis assim. Aleluia. A minha opinião não serve quando o dono do campo está olhando e vendo você como louco, aleluia. E aí a Bíblia diz que agora, aleluia, ela está catando, mas está para trás, e alguém vai dizer: a estrangeira que veio com Noemi, veio para o campo colher, estava aqui ontem, estava aqui antes de ontem, estava aqui, sei lá, está aí uma semana atrás da gente rodando essa enjoada, querendo catar o meu trigo, né? Eu até não deixei não, filho. Eu falando, tá? Não está na Bíblia não. Eu até não deixei ela colher meu trigo não, aleluia. Mas ela continua perseverando. Aí ele vai dizer assim: olha, então vai lá, chama o servo, né, a autoridade ali do povo, e diz: ó, a partir de agora
Eu não quero nem que vocês deixem ela catar, vocês deixam cair. Não é para cair por acaso, não. É para deixar cair. Para ela, quando vier, catar. É Deus dizendo assim: alguém não quer nem te dar, mas também quando eu mandar descer, oh, aleluia, aleluia. Quando eu enviar, irmão Cleber, diz o Senhor, Ele vai enviar na medida, Deus, Ele é fiel, aleluia. O dono do campo, aleluia. Já é para parar, Nazaré? Já, né? Então tá bom. Ih, gente, já parei. Agora, vou finalizar pelo menos, né, Nazaré? Amém, glória a Deus. Aleluia. E aí a Bíblia diz, irmãos, que a casa que era para ser de vergonha, o Senhor vai levantar alguém para remir, o Senhor vai levantar alguém, aleluia, para abraçar a Noemi, aleluia, e a Ruth, essa mulher que entra como estrangeira, como escrava naquela terra, vai se tornar senhora daquela terra, vai se tornar senhora daquela casa, vai se tornar senhora, aleluia, esposa daquele dono daquele campo. E eu quero dizer para você nessa noite, que quando Deus, Ele tem propósito na minha e na tua vida, até o caminho de vergonha, o Senhor te dará dupla honra. Aonde o homem não acredita que tu chega, o Senhor te levará. Aleluia. Agora a Bíblia vai dizer que por essa benevolência, casando ela com Boaz, ela vai ser mãe de... Quem é o filho dela? Obed. Bom, se você não ler, Obed vai ser avô do rei Davi. Vai ter, aleluia, vitória, e vitória grande. Ela é da terra da maldição, mas chegou na casa do pão. E quando a gente chega na casa do pão, a gente se alimenta. Oh, meu Deus! E depois de alimentado, o Senhor manda vitória para a tua casa, manda vitória, e o seu nome será lançado na face da terra. O Senhor fará grandes as coisas pequenas. Começou catando espiga, mas aleluia, a Bíblia diz: aquele que é fiel no pouco, no muito o Senhor te colocará. Seja fiel ao Senhor no seu pouco, porque Deus tem coisa grande para a sua casa.